Olá, sou Aloysio Salles, consultor-diretor da Prime Cost, uma consultoria que tem identificado mais de 20 especialistas com média de 25 anos de experiência de mercado. É uma das mais completas consultorias para indústrias e negócios de serviços disponível no mercado. Por que contratar a Prime Cost? Nós garantimos o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos um network completo com mais de 20 especialistas identificados com décadas de conhecimento e experiência em processos industriais e serviços. Nós temos a mais completa lista de atividades em que podemos ajudar os negócios de médio, grande ou pequeno porte, considerando serviços e industrial. Nós temos métodos já aplicados, provados, aprovados e premiados dentro das organizações que nós aplicamos. Somos muito diretos e objetivos. Não produzimos relatórios de 50 páginas. Nós temos o objetivo de trazer o resultado imediato para a organização. Nós somos responsáveis por orientar diretores, presidentes e gerentes gerais e líderes da organização. Nós temos sólidos resultados obtidos, representados em retorno financeiro. Somos especialistas e gerentes de projetos de grande porte, greenfield, upgrades, startups, e temos vários artigos e conferências no nosso portfólio e no nosso currículo. E o que é a Prime Cost? Prime Cost se relaciona ao custo de fabricação de uma indústria de manufatura, principalmente relacionado ao custo variável, como energéticos, químicos e matéria-prima. Esse tipo de custo é onde nós conseguimos desenvolver os principais projetos e onde nós conseguimos trazer retornos financeiros mais expressivos. Mas a nossa consultoria não é limitada a isso. O grupo do Prime Cost tem como objetivo principal treinar e mostrar as melhores ferramentas de mercado para os seus melhores líderes de operação e produção. Portanto, você pode ser um combatente muito bem engajado, mas se você nos dias de hoje estiver ainda com lanças e escudos, certamente você vai ter uma desvantagem competitiva. A nossa proposta é justamente mostrar quais são essas ferramentas, qual tipo de treinamento, como os seus líderes e multiplicadores podem trabalhar de forma diferente para alcançar resultados bastante expressivos. Então, nossa missão em relação aos clientes é reduzir o Prime Cost com responsabilidade, aumentando a eficiência, com a mesma ou melhor produtividade e qualidade do seu produto final. E vamos além. O nosso objetivo não é só treinar um funcionário. O nosso objetivo é transformar os seus líderes em uma equipe bem engajada para o seu resultado financeiro mais expressivo. E a nossa visão é justamente ser uma organização referenciada para aumentar a competitividade do nosso cliente e resultados através da habilidade dos seus próprios funcionários e a transformação do seu sistema de gestão. E qual é o nosso portfólio de consultoria? Nós temos vários anos de conhecimento e experiência nos seguintes assuntos, principalmente, porém não limitados a esses únicos assuntos. Tá? Sistema de gestão estratégica com desdobramento de metas, melhoria contínua, identificação de novas iniciativas e controle financeiro,
inovação e desenvolvimento de novos produtos, suporte industrial e processo, gestão de projeto e desenvolvimento de projetos capitais, certificações, principalmente a ISO, FSC e PFSC, ambiental e sustentabilidade. Todos esses assuntos os nossos especialistas dominam, têm domínio e pode te dar à sua empresa o melhor suporte necessário. Gestão estratégica. Nós temos experiência de implementação em várias unidades industriais de forma padronizada, em que a nossa metodologia consegue trazer resultados expressivos, sempre conectado com os outros pilares de sistema de gestão, como a melhoria contínua, por exemplo. E o nosso método customiza a sua melhor estratégia para controlar a sua meta e executar o seu plano anual. E a proposta técnica nossa justamente começa por uma pré-auditoria, uma avaliação do sistema que você tem, escutando e ouvindo como é o seu sistema, uma avaliação da sua proposta de metas, como a organização define suas metas, tem princípios, tem bases, tem uma avaliação do ano anterior, um sistema de criação para rastrear metas e KPIs, os seus indicadores e valores da organização, uma definição de uma reunião mensal para selecionar os KPIs e as metas, a criação de um diagrama de fluxo para os gerentes rastrearem isso, treinamento para os seus multiplicadores de ferramentas poderosas para alcançar resultados e executar os seus projetos conforme definido anualmente, e principalmente todo o conceito que nós defendemos, que é focar no resultado, principalmente. Melhoria contínua. Melhoria contínua é um dos pilares da nossa consultoria. Nós temos experiência de vários anos, chegando a ser décadas, em assuntos relacionados à implementação e treinamento Lean, Six Sigma, Kaizen, ferramentas poderosas como A3, VSM, CIPOC e conceitos das metodologias DMAIC e PDSA. Não só treinamos os funcionários, mas ensinamos como desenvolver um projeto assertivo para se buscar o resultado financeiro e o resultado para a organização de melhoria, seja ela em eficiência, em alguma redução de custo, na área ambiental, na área de segurança, ou mesmo estruturando um projeto de confiabilidade. Portanto, nossa proposta técnica pode ser qualquer um desses itens ou todos eles. Consiste na pré-auditoria, a criação de um sistema de gestão do processo, treinamento, a proposta em treinamento de Lean e Kaizen, se necessário, e a sua devida implementação. Nós temos o programa 5S, temos amplo conhecimento e já fomos reconhecidos mundialmente pela implementação tanto do Lean Kaizen como o programa 5S. Temos aí o conhecimento de mais de 65 ferramentas que nós utilizamos para cada um dos propósitos necessários, conhecimento no DMAIC e do desenvolvimento de projetos não capitais, que é o caso, suporte em projetos Six Sigmas, a customização de um processo e um sistema que pode partir de um treinamento básico até um treinamento mais complexo, como é o Black Belt. E a principal, que é a interface, a conexão entre o desdobramento estratégico e o modelo de melhoria contínua. Melhoria contínua relacionada ao programa 5S. As amplas experiências que nós temos permite a gente mencionar e customizar todo um treinamento
e a criação de métodos e fazer o follow-up completo dessa implementação dentro da organização. Então não é só uma questão de treinamento, é uma mudança de cultura completa, que nós temos esse conhecimento de como implementar e nós garantimos esse resultado se a organização seguir o método orientado. Então a nossa proposta técnica é justamente, sempre começa por uma pré-auditoria, treinamento, propomos um controle do seu programa 5S com as devidas auditorias por planilhas e métodos de pontuação. Ajudamos a avaliar o custo de implementação e o que seria necessário para implementar. Fazemos o follow-up e, por final, a auditoria final. Identificação de novas iniciativas e controle financeiro. Nós temos um conhecimento amplo de como desenvolver métodos e sistemas em que a gente consegue trazer resultados, inclusive para outras empresas que já tenham Lean e Kaizen implementado ou Six Sigma, que eventualmente não estão conseguindo trazer os devidos resultados financeiros. É uma metodologia provada em várias indústrias de grande porte e nós já conseguimos, com o método integrado de desdobramento estratégico, melhoria contínua e o método de identificação de novas iniciativas, mais de 102 milhões de dólares obtidos em custo, em redução de custo, sem maiores efeitos colaterais. E a nossa proposta é justamente criar um sistema de gestão para prospectar essas novas ideias e implementar na organização. Criar um plano customizado para controlar essa execução e conectar a validação do ganho com o time financeiro. Muito importante ter o ganho financeiro sendo devidamente validado pelo departamento de finanças da organização. Treinar o time em como filtrar e definir os melhores custos-benefícios dessa proposta e treinar inclusive o time financeiro em como calcular o retorno e reportar isso numa base anual. Sistemas de desenvolvimento de novos produtos e matéria-prima. Nós temos um conhecimento e já conseguimos trazer resultados expressivos em redução de imposto de renda no Brasil com essa implementação. Criamos um sistema, reduzimos o risco de implementação dentro da organização e fechamos e lacramos esse resultado com a redução de imposto de renda pela pesquisa e desenvolvimento. E a nossa proposta técnica justamente passa pela pré-auditoria, avaliação do sistema que se tem na organização. Nós podemos suportar a criação do sistema de gerenciamento para obter a aprovação de diversos departamentos usando esse método, criar um sistema de inovação para coletar e captar ideias, seja ela da operação, seja ela da área técnica, engenharia ou outros departamentos, providenciar e ajudar com suporte com TI, se a organização desejar ter um sistema pela intranet ou um sistema informatizado, e providenciar suporte e contato com grupos para conseguir justamente implementar a lei que tem disponível no Brasil para reduzir o imposto de renda jurídico. Suporte em processos industriais. A combinação de uma execução planejada com um trabalho efetivo de time trazem resultados expressivos dentro do seu processo, dentro da produção, com as ferramentas que nós exemplificamos. A nossa proposta técnica é justamente pré-avaliar o seu consumo variável dentro da organização, relacionado a químicos, energéticos, incluindo combustível, vapor, eletricidade, consumo de água, matéria-prima. Avaliamos a eficiência de máquinas, se for necessário, desperdícios da organização,
Podemos propor como fazer benchmarks assertivos, suporte na avaliação de processo para desenvolvimento de projetos capitais, para aquelas iniciativas identificadas, criar PDCA e métodos de controle para não perder benefícios e evitar os efeitos colaterais. Temos domínio de processo, portanto, balanços e simulação, todo o conceito relacionado a transferências de produção, processo. E temos bastantes referências e procedimentos operacionais. Aqui um exemplo clássico que eu gosto de apresentar, apresentado já em conferência, portanto é disponível publicamente. Se trata de uma série de desenvolvimentos que foi feito na sequência, em que conseguimos reduzir o consumo de vapor de 35 toneladas para 1 tonelada, sendo o único branqueamento do Brasil, até o momento, que consegue operar com apenas 1 tonelada de vapor. Isso representando quase 15 milhões de dólares por ano de economia. Nós temos o conhecimento amplo em gestão de projetos. Podemos treinar uma determinada equipe de multiplicadores em gestão de projetos, principalmente no processo denominado FEL1, FEL2, FEL3, tá? Que é o processo PDP, que tem algumas empresas têm esse processo. E a nossa experiência vem de dezenas de projetos capitais, de pequeno, médio e grande porte, desenvolvido dentro dessas organizações, em que nós conseguimos atingir o budget e os resultados financeiros, ou então a eficiência desse projeto atingida conforme esperado. Temos todo, dentro da nossa proposta técnica, temos toda a capacidade de pré-avaliar o que a organização tem, podemos redefinir o programa capital, identificar onde está faltando dentro do processo do programa. Podemos implementar um método referenciado como FEL-PDP, né? Treinar as equipes de FEL1, FEL2 e FEL3. Podemos gerar uma planilha financeira básica para projetos de redução de custo. E podemos ajudar a organização com projetos múltiplos que assim desejam. Se precisar de suporte no desenvolvimento de um projeto mais completo, nós podemos co-auxiliar no acompanhamento do desenvolvimento de algum projeto. Temos o conhecimento e o domínio da implementação e do controle das certificações aqui referidas. E podemos desde treinar ou indicar uma empresa para treinar, como colaborar na implementação da ISO 9001, 14001, PFC e FSC na organização. E qualquer outra ISO, podemos também ajudar e providenciar o suporte naquilo que for necessário. Na parte de sustentabilidade ambiental, alguns dos nossos especialistas também têm esse conhecimento amplo e entendemos muito bem, estamos muito alinhados com a nova filosofia de sustentabilidade, não somente a parte ambiental e de pessoas ou social individualizada, mas o equilíbrio e a interface desse processo, desses 3 pilares que nós denominamos sustentabilidade. E a nossa proposta, se a empresa, por exemplo, deseja fazer um relatório de sustentabilidade para a organização, podemos colaborar e ajudar nesse processo. Podemos treinar multiplicadores nos aspectos de sustentabilidade. Podemos treinar
os operadores e a produção nos KPIs ambientais relacionados a tratamento de água, nos controles de emissão e disposição de resíduos. Podemos colaborar em avaliar o design das plantas, controle operacional, principalmente em lodo ativado, no relatório de sustentabilidade e algum suporte em licenciamento se necessário. Um pouco dos resultados agora. Exemplo de resultado. Numa das organizações, desenvolvemos um sistema de benchmark em que nós denominamos de oportunidade realizável, em que comparamos quais são efetivamente os melhores potenciais de retorno financeiro em determinado assunto na organização. Será que é a energia comprada? Será que é algum químico? Será que é a matéria-prima? E como ela se enquadra quando se compara com outras organizações. Então, isso é um exemplo clássico de ferramentas, do uso de ferramentas e metodologias em que a gente orienta a organização a seguir exatamente o Pareto relacionado aos 20% das causas que são responsáveis por 80% dos problemas. Nesse caso em específico, isso permitiu identificar e fazer projetos assertivos e o resultado veio imediatamente após 1 ano e 2 anos de avaliação. Treinamento em Lean Six Sigma. Mais de 400 pessoas treinadas em Lean Six Sigma, metodologia premiada dentro da área de manufatura e área de logística. O processo que nós criamos dentro da organização, neste caso em específico, foi um processo em que todos os funcionários, seja eles operadores ou que trabalhassem em qualquer outra área, poderiam começar o programa BELT através do White Belt e assim se desenvolver e passar por certificações conforme meritocracia, atingir até a posição mais avançada, que é o Master Black Belt. Dentro desse treinamento existem várias simulações, conforme representada pelas fotos que nós podemos criar para a organização, em que nós ensinamos diversas ferramentas principais, como A3, VSM, Matrix X e todo o Kaizen, que tem toda uma filosofia de uso correto e assertivo de ferramentas, além do processo DMake e o processo PDCA. Dentro da linha de melhoria contínua, nós temos experiência de mais de 1000 projetos não capitais, como A3, Kaizen, Green, Black Belt, orientados e concluídos dentro das organizações de médio e grande porte. Temos um método padronizado de reportar isso para a organização, seja ele pelo método A3, seja ele pelo método Kaizen ou Six Sigma. Nós temos toda uma linha que nós recomendamos de forma a manter os projetos bem organizados para podermos ter um acompanhamento até a execução e o controle deste projeto e assim consolidar o resultado financeiro dele. Um exemplo nítido em que o primeiro ano aqui foi normalizado o cash cost de uma empresa, em que aqui nós colocamos o custo que essa empresa teria se fosse aplicado à inflação, o custo de produção, o custo específico de produção se fosse aplicado à inflação. E com a implementação do Lean Six Sigma a partir de 2006, 2007, nós tivemos um resultado expressivo e conseguimos manter o custo de produção
nivelado, enquanto antes nós tínhamos o custo de produção maior do que a projeção da inflação. Um outro exemplo nítido e uma referência de uma coordenador da OSA, em que ele mesmo comentou numa apresentação para vários gerentes, em que o nosso sistema desenvolvido para a empresa trouxe foco e priorização de projeto, analisando o risco e os recursos. Isso foi mais desafiador, mas os resultados apareceram. E nesse caso específico, nós conseguimos identificar mais de 240 ideias e propostas e selecionar e repadronizar essas ideias. Um outro exemplo típico são os projetos capitais. Aqui não menciono a empresa que foi executada, mas essas são as nossas experiências relacionadas a mudança de layout de processo, linhas e tubulações, com seus devidos dimensionamentos de bombas, tubulações, projetos relacionados à mudança do tipo de produto, ou seja, projetos estratégicos, projetos de cogeração de energia, em que nós temos o conhecimento em simulação, desenvolvimento e cálculos de eficiência de geradores, conhecimento no desenvolvimento de projetos relacionados à incineração e fornos de áreas industriais, projetos relacionados a reatores, mudança de tipos de reatores químicos, seja ele tipo batch para um tipo contínuo ou semi-batch, projetos relacionados à troca térmica, trocadores e mais outros vários tipos de projetos relacionados à eficiência de consumo de energia, redução de consumo de água, melhoria na eficiência de tratamento de efluente. Qualquer assunto relacionado a processo, à indústria, nós temos um especialista necessário para o seu desenvolvimento até o desenvolvimento do projeto capital, se necessário. Ao suporte de processo, na redução de variabilidade, padrões de auditoria, balanço de processo e simulação industrial complexos, uso de ferramentas e simuladores para determinar e fazer previsões de como o processo ficaria com a implementação de algum determinado projeto, seja ele para assuntos relacionados à energia, água, químicos e otimização de matéria-prima, conhecimento completo da parte de P&I, de lógica e controle de processo, e também conhecimento em processos biológicos, não só processos químicos, mas processos industriais biológicos igualmente. Aqui um exemplo clássico de vários projetos executados, graças a décadas de experiências resolvendo os problemas industriais mais complexos. Um exemplo claro de uma empresa em que, em 2009, o custo de produção específico de energia era muito alto, e após a implementação desses projetos, tanto as 3 fábricas aqui expostas e representadas por cada uma dessas pilares, teve expressivas reduções de custo. Prêmios reconhecidos pelo CEO da organização, relacionado a sistemas de gestão, melhoria contínua, implementação Lean, implementação do programa 5S, implementação de projetos de redução de custo. As nossas referências, que nós temos em diversas fábricas. Aqui nós propomos uma matriz de duração de cada uma das atividades, em que nós podemos sugerir a contratação do pacote completo,
que seria a linha inteira, ou cada um desses dias que aqui representa nessas células individuais para cada um dos assuntos. Esse é a planilha macro, é uma planilha só de referência, pode ter flexibilidade na duração do tempo, de acordo com o tamanho da empresa e com a necessidade da empresa. Após a pré-auditoria é avaliado isso. E também não são os únicos assuntos que nós detemos. Nós temos outros assuntos que aqui não estão colocados, mas que são de menor importância em termos de magnitude, mas são assuntos como necessidade de dimensionamento de equipamentos, de bombas, linhas e tubulações. Nós temos especialistas de mercado que podem colaborar com isso. Tradução técnica de português para português, do inglês para algumas indústrias, nós podemos colaborar com isso também. E qualquer outro assunto, fiquem à vontade para entrar em contato e perguntar se nós temos a capacidade de poder auxiliá-lo. E por fim, agradeço a atenção e espero ter seu contato em breve através do e-mail que aqui está representado. Muito obrigado.